E lá no escritório a gente tá em 4 pessoas. E a maioria dos estudos e tudo mais, eu sempre coloco porta de 90. Então, todo mundo sabe que quando é a porta de 90, foi a Amanda que fez. Direto e reto. Fulano, posso mudar a porta? Não. É 90. Não. Você aprovou, ué. Tava lá, tava escrito, tava mostrando. Mas aí, o que acontece? Você já colocou, você construiu. Quando que isso vai precisar de adaptação? Provavelmente nunca, porque já tá 90. Aí eu coloco 80. Vamos pensar, pra passar colchão, vamos falar de coisas, mudanças. Você consegue fazer tudo, gente. Exatamente. Mas, por exemplo... Passar um rodo. Eu instalei uma porta de 80. Vou instalar uma porta de 90. O que eu vou ter que fazer? Quebrar o vão. Se couber. Né? Aí vem a estrutura. A minha estrutura permite eu quebrar e aumentar este vão para 90. Aqui nesse lugar não, aí eu tenho que mudar a porta de lugar. Gente, coloca tudo de 90, já resolve. E é uma economia, assim, de ser besta. Porque a gente fala porta de 80, gente, mas a porta de 80, na verdade, tem uma passagem livre de 75. Eu adoro arquitetos, cara, eles sabem. É porque você tem a boneca e tem a dobradiça e tal, e tem aquelas coisinhas ali. Um beijo pra Marcela, ela me ensinou muito, graças a Deus. E como que você acha que está as tecnologias? Você acha que tá tendo a favor? Ou a gente não tá sabendo usar pra fazer isso um ponto positivo? Eu acho que a tecnologia, tudo é possível. Eu posso somar tecnologias, integrar tecnologias e melhorar uma tecnologia em si. Então, a gente tem tecnologia para possibilitar tudo. Aí a gente vem. Ela funciona para aquela necessidade? Então, eu vou usar dessa tecnologia. Mas se ela não funcionar, às vezes ela vai se tornar um problema. Então, também tem que saber dosar que tecnologia eu vou usar para muita coisa. Então, por exemplo, uma coisa muito básica de acessibilidade. Interfones. Interfone, a norma NBR 9050 vai dizer diferentes alturas para se instalar um interfone. Mas eu vou instalar um interfone com câmera e não sei o que e tal. Um áudio. Mas aí, óbvio, eu vou ter que ver. Então, é uma tecnologia que eu tenho que adaptar. Muitas vezes. Então, a gente tem que saber dosar a tecnologia. Agora, se a gente for falar de tecnologias de automação, maravilhosa para audiovisual. Para tudo. A gente acha que foi feito pros preguiçosos. E, gente, não foi. Ou seja, um pequeno botãozinho, eu consigo conversar na altura de um cadeirante. Eu consigo conversar com uma pessoa que tem deficiência na fala. Né? Com a linguagem de sinais, uma câmera vai resolver ali. Uma pessoa acamada, gente. Apaga a luz, acende a luz, liga o ar, fecha a cortina, Hoje liga tem a TV. automação que é isso aqui, né? É um estalo. Liga a luz. Apaga a luz. Com estalo? Sério mesmo? Sério. Eu lembro do seu. Ou seja, eu tô longe da minha casa, eu quero climatizar a minha casa, no meu aplicativo do celular eu mando ligar o ar-condicionado e fechar as cortinas. Eu chego em casa, minha casa já está toda climatizada. Aí, nossa, gente do céu. Então, imagina isso para acessibilidade e mobilidade. Para mobilidade é fundamental. Eu vou saber há quanto tempo a linha de ônibus que eu preciso pegar vai passar no meu ponto. Então, se eu andar mais rápido ou mais lento, eu ainda assim vou conseguir pegar. Está aqui no celular, aplicativos de mobilidade. Tem metodologias para isso? Existe. Muitas. Sintaxe espacial. Hoje é uma das metodologias mais utilizadas para se determinar isso. Que bacana. E a gente estuda isso na arquitetura. Ou seja, como que os eixos se cruzam. Cara, eu acho que eu não estudei isso. Não. É uma coisa muito da área da arquitetura. Você lembra daquele brinquedo de nada de acessibilidade e mobilidade? Eu falo que a sintaxe espacial, ela lembra aquele brinquedo de varetas. Sei. Que era coloridinho. Porque na sintaxe a gente trabalha com essas linhas. E é o mesmo colorido. Vermelho, amarelo, azul, verde. As cores do arco-íris. E aí, aquela simulação, aquela geração daquele dado. Quando está muito vermelho, quer dizer que está muito integrado. Ou seja, está conectado com todo mundo. Funciona maravilhosamente. Quando ele começa a ficar muito azul, ou seja, ele vai saindo do vermelho para o azul, quer dizer que aquele negócio já está completamente isolado. Então, a gente consegue entender, por exemplo, por que um condomínio ele vai ser construído numa área isolada da cidade e não numa área integrada.
Então a gente consegue perceber. Então ali eu vou perceber que a mobilidade só vai chegar lá naquele condomínio daqui não sei quanto tempo. Mas eu já tenho um estudo de integração. Eu consigo fazer estudos para saber, olha, aí é uma coisa que está muito relacionada com engenharia de tráfego. Eu consigo fazer estudos de fluxos e nós. E aí eu sei qual é o nó, qual é o fluxo mais rápido, qual é o nó mais integrado. Se aquele fluxo é bom para passar uma linha de ônibus ou não. Muitas vezes a gente acha que o centro da cidade é um determinado ponto. Se a gente for olhar por essa sintaxe espacial e mobilidade, é outro eixo completamente diferente. Eu acho que hoje em dia o centro, assim, não importa mais pra galera, não. Antigamente era para ir em banco, né, comprar coisas. Hoje a internet faz. Hoje a automação das coisas mudou completamente a necessidade de ir no centro da cidade. Será que o Brasil tem alguma cidade referência de acessibilidade e mobilidade? É difícil falar referência, porque você precisa dizer essa referência a quê? Ao quê da mobilidade? É sempre um só, né? Que ou ao quê da acessibilidade. Por exemplo, você vai falar assim, acessibilidade urbana. A gente pode dizer que tem, porque o transporte está acessível, os transportes têm elevadores, tem mobilidade? Não, o transporte tem ali, funciona, eu tenho vias que só vão circular ônibus. Depende, por exemplo, se eu pegar Curitiba. Curitiba no centro é maravilhoso. Vai para a periferia, todo mundo tem reclamações. Então, assim, você dizer que o sistema está ótimo, adequado na cidade inteira, pera lá. Não. Aí você vai me dizer, por exemplo, mobilidade nas cidades europeias. Vamos para a Holanda. Mobilidade maravilhosa. Por bicicletas. A cidade foi projetada para mobilidade de bicicletas. Funciona maravilhosamente bem. Londres, Nova York, metrô. Funciona. Então, nesse ponto, nesse tipo de mobilidade vai funcionar. Ela serve de exemplo para tudo? Não necessariamente. Não. Então, é caso a caso. Mas a gente consegue... Aí tem uma questão muito importante que os engenheiros, muitas vezes, discutem com o arquiteto. Nesse contexto, o que importa? O desenho. O desenho da forma, da estrutura, ele determina muita coisa. Então, quando as pessoas falam assim, é só um desenho do arquiteto. Não é só o desenho do arquiteto. Você só desenha? O desenho do arquiteto, o arquiteto, para ele fazer um desenho, no mínimo ele estudou 5 coisas diferentes para fazer aquele desenho. Ele conectou 5 coisas diferentes para fazer aquele desenho. Eu te falo isso de uma experiência que a gente teve lá na Universidade de Brasília. Eu trabalhei muito tempo na Universidade de Brasília com grupos de pesquisas desenvolvendo consultoria para ministério, para instituições de governo, com planejamento e muitas outras coisas. Num dado momento, eles chamaram a universidade e o grupo de pesquisa que eu estava, que chama Grupo Periférico Trabalhos Emergentes, na Faculdade de Arquitetura. E lá são 2 grupos. E o outro chama Água e Ambiente Construído. Eles chamaram a gente para resolver problemas de drenagem. Aí tinha a equipe dos engenheiros da hídrica, hidrologia e tal, e tinha a gente. Aí a gente começou a fazer uns desenhos. Olha, aqui poderia ter uma bacia assim, aqui poderia ter uma canaleta não sei o quê, o jardim de chuva e tal. Fizemos todos os desenhos. A gente quer resolver o problema, não quer enfeitar. A gente não quer enfeitar, não. Isso. Aí pegaram o nosso desenho e foram simular num programa, chama Swim. Aí eles viram que o nosso desenho, na simulação, ele era 98% igual ao ciclo da natureza. Aí você fala assim, então o desenho do arquiteto importa. Importa. Então, muitas vezes a gente precisa voltar um pouco, entender de desenho. A estrutura que é o desenho. A gente não fala só de desenho de computador, não. Desenho à mão. Tá? É à mão. E nos tempos hoje atuais... é raro, mas tem muito arquiteto que ainda desenha à mão. E depois eu sou completamente adepta do desenho à mão. Por quê? Porque o desenho à mão, ele é o diálogo subjetivo do seu pensamento técnico com o seu pensamento subconsciente. O desenho à mão, ele te dá muito mais resposta do que o desenho em tela. Por quê? Porque a tela trava o pensamento. O desenho à mão, ele é intuitivo. Você olha para aquilo e fala assim, não. Se eu fizer um ângulo um pouco maior, vai melhorar. Até eu saber como é que eu vou fazer o ângulo maior no Revit, por exemplo, eu já levei 2 horas.
Então, papel, mão, importa. Existe metodologias de desenho, que é uma coisa cognitiva que a gente fala, desenhar com o lado direito do cérebro. Se eu sei desenhar com o lado direito do cérebro é um desenho, se eu desenho com o lado esquerdo é outro. Por isso, desenho à mão importa muito. O desenho do arquiteto faz muita diferença. Cara, esses dias eu peguei um projeto de um serviço e é muito antigo. Então, ele era todo à mão na folha de... Vegetal. Mas até as árvores, cara. Inclusive, um beijo, Paulo de Tarso, arquiteto aqui de Paraíso. Foi o seu desenho. Inclusive, quero conversar com você depois. E... Nossa, cara, eu peguei assim... Sabe quando você fica sem falar? Dá vontade de fazer quadro. Que coisa linda. Que coisa linda. E... Nossa. Aí a minha irmã, ela tem 16 anos, ela... Nossa, mas vocês fez à mão? Menina! Põe ela pra fazer à mão. Mas é uma boa ideia, pra ver se... né, enfim. Escrever, as pessoas não escrevem mais. Não. E outra coisa também, que os jovens... Eu acho que eu tenho criticado muito jovens aqui, né? Já faz um tempo. Desculpa, jovens. Mas... Você pede pra eles pesquisar qualquer coisa... Eu... Vou no computador. O computador está aberto, eles... No celular. Você fala assim, passa esse arquivo pra, sei lá, na nuvem, né? Você abre lá, sei lá, o OneDrive. Abre lá o OneDrive, tá as pastinhas, você só muda. Eles abrem um OneDrive aqui e muda aqui. Pra essa geração não existe computador, é celular. Eu vejo isso nos meus alunos. Eles não... Por exemplo, se o aplicativo do Word ele não funciona, o trabalho sai todo... louco, todo desorganizado, desconfigurado. Não tem como, gente. Ortografia, tudo, sai tudo desconfigurado. Aí eu falo, vocês fizeram no celular, né? Foi, professor. Eu falo, legal. Ô, Natália, eu acho que você é uma ótima professora. Me deu vontade de ter aula com você, mas Obrigada. Confesso que um pouco de medo. Tem horas que a gente tem que ser um pouco, assim, dosar, né? Porque, assim, o papel da universidade, ele é muito importante na tua instrumentação do conhecimento. Então, é ali onde você tem a possibilidade de explorar um universo gigantesco. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fala assim, mas o professor exigiu isso e não sei o quê. Fala assim, é só um fio condutor para você explorar esse universo. Então, às vezes, a gente fala assim, mas dá medo. Dá, porque é uma coisa que a gente precisa explorar. Mas vai além. Não fica naquela coisinha assim, fiz, cumpri. Não, gente, vai descobrir, vai ver o que tem, o que não tem, o que precisa. É daí que o conhecimento científico vai ser construído, quando eu descubro que aquilo não tem. Exato. Aí, quando chega nas horas dos TCCs... então, né, professor, o que eu vou fazer? Não sei, você tem que saber o que você quer fazer para eu poder te conduzir. E aí, a gente fica um pouco meio perdido. Mas é isso. Conhecimento, ele é muito... gostoso, quando você descobre, quando você desperta essa coisa instigante de descobrir. Então, a universidade ela tem esse papel, hoje principalmente, por causa justamente do que a gente está falando, tudo está no celular. Mas se eu preciso resolver um problema que o celular não me dá a resposta, para onde você vai caminhar? A universidade está aqui para te mostrar isso. Sim. E muitas vezes a gente tem a ideia de que a universidade é um lugar onde eu vou aprender tudo. Ela não vai te ensinar tudo, mas ela vai te ensinar como você vai atrás. Descobrir o tudo. Eu falo, a faculdade me ensinou a estudar. Exatamente. Eu cheguei lá sem saber o que era estudar. E ela me ensinou o que é estudar. A correr atrás. Mas eu gostei porque você é bem didática, assim. Você dá exemplos. E, nossa, eu adoro exemplos. Mas tem que ser, né? É igual os palitinhos aí, ó, as varetinhas. Você tem que sair da abstração da coisa. Porque muitas vezes o conhecimento é muito abstrato. Mas tem gente que é muito inteligente, mas não consegue... Você é muito inteligente, falando... Obrigada. Caraca. Você precisa tatear, né? Aí eu fiquei, cara... Na hora que você falou da Segunda Guerra, foi assim, bum! Mas Pô, faz todo sentido. Outra coisa que você vai ficar meio bugada com a Segunda Guerra é comida. É uma área que eu também estudo. Eu estudo muitas áreas diferentes porque eu gosto de estudar. Isso é uma coisa minha. Então, ao longo dessas pesquisas, eu vou conectando muitas coisas que eu aprendi com a minha professora, que foi minha orientadora de vários momentos, assim, TCC, mestrado, doutorado, e pesquisas que a gente fazia no grupo. Então, por exemplo, uma das áreas que eu estudo é a relação da alimentação com a cidade. E aí, na Segunda Guerra,
A gente teve uma virada de chave que mudou a forma como a gente alimenta. Agora você pesquisa. Eu vou comentar uma coisa aqui. Como que chama quando é fora das câmeras? Make-off? Eu cheguei 10 minutos antes. E eu fiquei ali fora esperando pra entrar. Porque eu achei que tava tendo podcast. Mas, na verdade, era o Alexandre aqui conversando com a Natália. Até o Alexandre falar, cadê você? Porque tava no maior papão bom. E eu escutando, achando que era um outro podcast. Mas, Alexandre, dá pra chamar ela pra outro podcast aqui, viu? Fora da engenharia até. Fora da engenharia até. Eu queria mais um pouco de tempo, mas eu acho que já foi. Natália do céu, eu amei te conhecer. Que bom, obrigada. Como é que você veio Foi um parar prazer. aqui? Eu não perguntei. Não, minha família é toda de São João Batista do Glória. Ah. Então, apesar de eu ter morado sempre fora, né, Aham. daqui, a gente sempre vinha pra cá pra visitar a família. E aí meus pais aposentaram e vieram pra cá. Eu terminei o doutorado, aí eu ficava... Agora eu preciso passar no concurso de uma universidade pra poder dar aula e continuar a pesquisa. Aí vim pra cá, teve essa oportunidade na UENG e aí a gente tá construindo juntos. Pretende mais que o doutorado? Olha, como diz uma amiga muito querida, a Vânia... Eu fico Ela tão fala- feliz de você ter amigo. Ela fala, Natália, você não vai fazer um doutorado só? Você não vai fazer só um pós-doc? Então eu não falo que não, porque senão depois eu pago a minha língua. Porque eu brinco assim, eu falo assim... Porque tem gente que estuda tanto, mas é triste, sabe? É aquela pessoa que tem cara de poucos amigos. E você não tem cara de poucos amigos, não. Você tem cara de muitos Obrigada. amigos. Natália, muito obrigada. Obrigada Desculpa a vocês. qualquer brincadeira, Imagina. tá? E... Foi um prazer estar aqui com vocês. E- Espero que tenha ficado legal. Pô, ficou maravilhoso e eu acho que eu vou tentar convencer a Tati pra você voltar, mas você vai voltar como aqui do meu lado. A gente... Pra gente entrevistar outras pessoas, que agora me deu várias ideias. Mas muito obrigada por ter topado. Foi um prazer enorme fazer esse podcast com você, te conhecer. E é isso. A gente vai se despedindo por aqui. Gente, curte, deixa like. Você tem Instagram ou você é mais de boa? Eu sou mais de boa. Então não vou passar, porque eu também sou mais de boa. Ninguém... Não me achem. Mas, enfim, pode pesquisar que vocês vão achar muita coisa. Quem quiser, procura aí, tá? Curte, compartilha, segue a gente, manda pra família, manda pra todo mundo. E, gente, lembre-se, acessibilidade e mobilidade extremamente importante pra gente, tá bom? Um beijo, dá tchau pra aquela câmera lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.